Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 132º dia, eu trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de Juízes, capítulos 14 e capítulo 15, livro de Salmos, capítulo 76, o livro de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 36. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessas, mas ela será concretizada se você acreditar na Palavra de Deus. Precisamos acreditar na Palavra de Deus, sim. É muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente. Esta que está sendo semeada agora. Melhor, o que semeamos diariamente, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo, portanto, repita comigo: Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Juízes, capítulos 14 e capítulo 15. O casamento de Sansão. Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe a Timna. Quando chegaram às vinhas de Timna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão.
o enigma de Sansão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: convençam o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai nem para a minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias, em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Sansão põe fogo nos campos dos filisteus. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: vou entrar no quarto da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas, 2 a 2 pela cauda, e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim, incendiou tanto os feixes como o cereal, que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Os homens de Judá amarram Sansão. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então
3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto? Ele lhes respondeu: Assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: Viemos para amarrar você para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: Jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram: Não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus. Mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Sansão fere 1.000 homens com uma queixada de jumento. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens. E disse: Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: Por meio de teu servo deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama Em Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus, durante 20 anos. Amém. Compreendendo o livro de Juízes, capítulo 14, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 4. O Senhor deu a Sansão uma herança divina. Ele foi criado para honrar o Senhor. Todavia, quando cedeu à paixão, ele não quis ouvir o conselho de seus pais. Tendo percorrido 6,5 quilômetros em território inimigo, Sansão se sentiu atraído por uma filisteia e decidiu se casar com ela. Isso, é claro, era contrário à lei de Deus, conforme Êxodo 34, versículos 12 a 16, Deuteronômio 7, versículos 1 a 3, e também 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Muitas vezes podemos dar origem ao pecado em nossa vida quando andamos por lugares onde não deveríamos colocar os pés. Compreendendo o versículo 17, primeiro, a filisteia o atraiu, versículo 1. Depois ela o dominou, versículo 17, e então o traiu, versículo 17. Esse é o modo como o mundo sempre trata o cristão transigente. Sansão pode ter estraçalhado feras e rompido grossas cordas, mas não conseguiu resistir às lágrimas de uma mulher. Compreendendo o versículo 18, ficamos imaginando como a esposa de Sansão se sentiu ao ser comparada a uma novilha. O provérbio simplesmente significa o seguinte: você não teria feito o que fizeram se não tivesse quebrado as regras. Por quê? Novilhas não eram usadas para arar a terra, uma vez que os convidados haviam agido de maneira desonesta. Tecnicamente, Sansão poderia ter se negado a pagar a recompensa, mas foi generoso ao concordar em cumprir sua promessa. E eu encerro a compreensão do capítulo 14 do livro de Juízes com a compreensão do versículo 19. Parecia que o desejo de se vingar dominava a vida de Sansão. Seu lema era: eu só fiz com eles o que eles fizeram comigo. Capítulo 15, versículos 3, 7 e 11. Se estivermos olhando pela fé para o rosto do Senhor, Ele poderá nos guiar com os olhos, do modo como os pais orientam seus filhos. Mas, se lhe dermos as costas, Ele terá de nos tratar como animais e usará rédeas em nós.
impetuoso. Sansão se precipitava como um cavalo e, sendo teimoso como era, espancava como uma mula, e Deus teve de lidar com ele. Salmos 32, versículos 8 a 9. Compreendendo o livro de Juízes, capítulo 15, trago a exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Seu enigma e sua rima, versículo 16, indicam que Sansão tinha um senso de humor pueril, e talvez a ideia de provocar um incêndio tenha sido apenas outro momento de diversão para ele. No entanto, devemos nos lembrar de que Deus estava usando as façanhas de Sansão para atormentar os filisteus e prepará-los para a derrota, certo que aconteceria em alguns anos. Ao juntar duplas de raposas e soltá-las nas plantações, Sansão sabia que o medo que elas tinham do fogo e a sua incapacidade de se movimentarem livremente as deixaria em pânico. O estrago foi grande. Violência gera violência e os filisteus não ficariam ali, sem fazer nada, enquanto seus alimentos e suas riquezas eram consumidos pelas chamas. Eles descobriram que Sansão estava por trás da destruição de suas plantações e sabiam que tinham de se vingar. Uma vez que eles não esperavam vencer Sansão pela força, resolveram a questão descontando sua raiva na esposa e no sogro de Sansão. Exposição bíblica dos versículos 9 a 20. É difícil ser um líder se você não tiver seguidores, mas parte da culpa era de Sansão. Ele não desafiou nem organizou o povo e não confiou que Deus lhe daria a vitória. Preferiu trabalhar sozinho, lutando as batalhas do Senhor como se elas fossem suas rixas particulares. Compreendendo o versículo 18, sua comemoração da vitória não durou muito, pois Deus o fez lembrar de que ele era apenas um homem e tinha de tomar água para se manter vivo. Assim, muitas vezes na Bíblia, o teste acompanhava o triunfo. Tão logo atravessaram o Mar Vermelho, os israelitas tiveram sede, conforme Êxodo 15, versículos 22 a 27, e fome, Êxodo 16. A vitória de Elias no Monte Carmelo foi seguida por sua fuga humilhante para o Monte Sinai, 1 de Reis, capítulo 18 e 19. Se as vitórias não forem equilibradas com provações, há o perigo de nos tornarmos arrogantes e autoconfiantes. E eu encerro a compreensão do livro de Juízes, capítulo 15, trago o versículo 19. A oração de Sansão mostra que ele se considerava um servo de Deus e que não queria chegar ao fim da vida nas mãos dos filisteus ímpios. Então Deus foi misericordioso e realizou um milagre ao abrir uma fonte de água em um lugar oco. Sansão saciou sua sede e em seguida deu ao lugar o nome de a fonte do que clama. E ele, obviamente, contou aos outros o que Deus havia feito por ele ali, porque o episódio, no final, foi registrado. Como você pensa e fala sobre os momentos em que Deus interveio em sua vida? Reflita. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 76. A majestade e o poder de Deus. Ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Salmo de Asaf, cântico. Deus é conhecido em Judá. Grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele as flechas, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Os corajosos foram despojados, jazem a dormir o seu sono e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros de guerra e cavalos foram lançados num sono profundo. Tu sim, tu és terrível. Se estás irado, quem pode permanecer na tua presença? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra.
pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. Façam votos ao Senhor seu Deus e tratem de cumpri-los. Todos os que o rodeiam tragam presentes àquele que deve ser temido. Ele acaba com o orgulho dos príncipes. Ele é tremendo para os reis da terra. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 76, o contexto deste salmo provavelmente é o juízo de Deus sobre o exército assírio, conforme registrado em Isaías 37, 38 e 2 de Reis, capítulos 18 e 19. Outros salmos de Sião incluem os salmos 46, 48, 87, 126, 132 e 137. A ênfase deste salmo está no Deus que conquistou a vitória e não no milagre propriamente dito. As grandes obras do Senhor revelam a grandeza de seu caráter e seu poder, conforme Salmos 75, versículo 1. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Quando o reino do norte, Israel, foi tomado pelos assírios em 722 a.C., muitos justos se mudaram para Judá, onde um descendente de Davi estava no trono e verdadeiros sacerdotes ministravam no templo designado por Deus. Conforme 2 de Crônicas, capítulo 11, versículos 13 a 17, capítulo 15, versículo 9. Asaf citou Israel e Judá, pois, embora os reinos estivessem divididos politicamente, ainda havia um só povo da aliança aos olhos do Senhor. O nome de Deus era grande em Judá e Jerusalém, conforme Salmos 47, versículos 1 e 2, 48, versículos 1 e 10, capítulo 77, versículo 13. Mas precisava ser engrandecido entre as nações circunvizinhas, pois este era o chamado de Israel, conforme capítulo 76, versículo 11. Compreendendo o versículo 3, o Senhor escolheu Judá para ser a tribo de governantes, conforme Isaías 49, versículo 10, e Jerusalém para ser o local de seu santuário sagrado, conforme Esdras, capítulo 7, versículo 19, e Zacarias 3, versículo 2. Quando o exército assírio acampou-se perto de Jerusalém e ameaçou atacar, o anjo do Senhor atacou o seu acampamento e matou 185.000 soldados. Todos os seus artefatos de guerra abandonados não passavam de monumentos silenciosos ao poder do Deus de Israel. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. O Deus de Jacó, conforme versículo 6 e capítulo 75, versículo 9, não só acabou com estes soldados e seus carros puxados por cavalos, mas tomou as armas, capítulo 76, versículo 3, e pôs o temor do Senhor em seus líderes, conforme versículo 12. Por quê? Porque o rei Ezequias, o profeta Isaías e os anciãos de Judá em Jerusalém ouviram a palavra de Deus e depositaram sua fé no Senhor. Diante dos obstáculos terríveis de nossa vida, podemos seguir o exemplo deles. Livra-nos do desespero e da desesperança e ter coragem de confiar em Deus. Quando há pouco ou nada que nós possamos fazer, podemos ver com mais clareza o que Deus pode fazer. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. O temor do Senhor é um tema importante neste salmo, conforme versículos 7 a 8 e 11 a 12. Isso significa, sem dúvida, a admiração recente, o respeito e a veneração que devem ser devotados somente ao seu nome. O povo de Deus o ama e se alegra nele, mas também o adora com temor e exulta com tremor. Capítulo 2, versículo 11. Compreendendo o versículo 8. De seu trono no céu, o Senhor anunciou o veredito e o julgamento havia acabado. Não poderia haver apelação porque o tribunal de Deus é definitivo e seu juízo deixa os réus sem palavras. Romanos 3, versículo 19. A terra prometeu e emudeceu,
De acordo com o Salmo 76, versículos 9 a 10, os juízos de Deus cumprem pelo menos 3 propósitos. Trazem glória ao seu nome enquanto revelam sua justiça e santidade, punem os ímpios por suas maldades e trazem salvação àqueles que confiam no Senhor, conforme Salmo 72, versículo 4. Exposição bíblica dos versículos 9 a 12. Em vez de resistirmos ao Senhor, o que seria uma batalha perdida, devemos ser gratos a Ele por nos resgatar e nos livrar de nossos pecados. Asaf falou com os judeus e pediu que eles cumprissem as promessas que fizeram ao Senhor quando Jerusalém estava em perigo. Como é fácil fazer promessas e não as cumprir, conforme Eclesiastes 5, versículos 1 a 6. A grande vitória do Senhor também deve ter testemunho para as nações vizinhas e as motivado a ir para Jerusalém com presentes a fim de adorar o Senhor. Conforme 2 de Crônicas, capítulo 32, versículo 23. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 76, trago o versículo 10 para compreensão. Os estudiosos têm lutado com a tradução da segunda linha do versículo 10 e algumas traduções anexam uma nota afirmando que o significado é incerto ou o texto hebraico é vago. A ideia expressa parece ser a de que o Senhor não se perturba com a ira do homem, mas a usa como uma espada ou uma peça de roupa e irá empregá-la contra seus inimigos no momento certo. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36, trago a exposição bíblica dos versículos 22 a 36. Mateus diz logo em seguida: Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, enquanto ele despedia a multidão. Por que Cristo teve tanta pressa em que todos fossem embora? João registrou o motivo. A multidão queria fazer de Jesus seu rei. João 6, versículos 14 a 15. O Senhor sabia que a motivação daquela gente não era espiritual e que seus propósitos estavam fora da vontade de Deus.
Se seus discípulos tivessem ficado, certamente concordariam com os planos da multidão, pois nem eles ainda entendiam perfeitamente os planos de seu mestre. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36, com a exposição bíblica dos versículos 30 a 31. O que levou Pedro a afundar? Ora, sua fé começou a vacilar porque ele desviou os olhos do Senhor e prestou mais atenção às circunstâncias em que se encontrava. Por que você duvidou? Jesus perguntou. A palavra usada originalmente como duvidar carrega o significado de estar indeciso diante de dois caminhos. Pedro começou crendo plenamente que poderia andar sobre a água, mas acabou com a sua fé pequena, porque viu dois caminhos em vez de um só. Mas a experiência de Pedro no final foi uma bênção para os outros discípulos, como também para ele mesmo. Quando viram o poder de Jesus Cristo ao vencer e acalmar a tempestade, tudo o que puderam fazer foi prostrar-se diante dele e adorá-lo. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba essas palavras na autoridade de Jesus.